Pelo sinal da Santa Cruz, Deus nosso Senhor, nossos inimigos, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 18 de julho de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, o capítulo 31 do livro dos Números. Já peço, irmão, irmã, que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal, convide mais pessoas para serem edificadas pela Palavra de Deus. Já vamos clamar sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria e entendimento para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 31 do livro dos Números. Guerra contra os Madianitas. O Senhor disse a Moisés: Vinga os filhos de Israel do mal que lhes fizeram os Madianitas. Depois disso, será reunido ao teus. Moisés disse então ao povo: Armem-se para a guerra, alguns homens dentre vós. Eles atacarão Madian, para executarem sobre ele a vingança do Senhor. Poreis em linha de combate 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Reuniram-se, pois, dentre as famílias de Israel, 1000 homens por tribo, ou seja, 12.000 homens de pé, prontos para o combate. Moisés enviou-os ao combate, 1000 homens de cada tribo, com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as trombetas para tocar. Atacaram os madianitas, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os varões. Mataram também os reis de Madian, Evi, Recém, Sur, Ur e Rebe, 5 reis de Madian, e passaram a fio de espada. Balaão, filho de Beor, levaram prisioneiras as mulheres dos madianitas com seus filhos e pilharam todo o seu gado, seus rebanhos e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades que habitavam e todos os seus acampamentos. Levaram consigo todo o espólio e todos os despojos, animais e pessoas, e conduziram-nos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à assembleia dos israelitas, no acampamento que se encontrava nas planícies de Moabe, perto do Jordão, em face de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da assembleia saíram-lhe ao encontro, fora do acampamento, e Moisés, irado contra os generais do exército, os chefes de milhares e os chefes de centenas que voltavam da batalha, disse-lhes: O que é isso? Deixastes com vida todas essas mulheres, mas são justamente elas que, instigadas por Balaão, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor na questão do de Fegor, a qual foi também a causa do flagelo que feriu a Assembleia do Senhor. Ide, matai todos os filhos varões e todas as mulheres que tiverem tido comércio com o homem, mas deixai vivas todas as jovens que não o fizeram. E vós, acampai durante 7 dias fora do acampamento. Todos os que tiveram matado um homem ou tocado em um morto deverão purificar-se ao terceiro e ao sétimo dia. Eles e seus prisioneiros. Purificai também toda a veste, todo objeto de pele, todo tecido de pelo de cabra e todo utensílio de madeira. O sacerdote Eleazar disse então aos guerreiros que tinham combatido: Eis o preceito da lei que o Senhor impôs a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que pode passar pelas chamas será purificado no fogo,
mas será também purificado pela água lustral. Tudo que não suporta o fogo será purificado com a água. Lavareis vossas vestes no sétimo dia, para serdes puros. Depois disso, voltareis ao acampamento. O Senhor disse a Moisés: Fazei o inventário de todo o espólio que foi tomado, homens e animais, tu, o sacerdote Eleazar e os chefes de família da assembleia. Repartirás em seguida a presa em partes iguais entre os que pelejaram e entre todo o resto da assembleia. Da parte daqueles que pelejaram e foram à guerra, separarás um tributo para o Senhor, um de cada 500 homens, gado, jumento ou ovelhas. Toma-o da sua metade para entregar ao sacerdote Eleazar, como oferta ao Senhor. Da metade que toca aos israelitas, tomarás um de cada 50 homens, bois, jumentos, ovelhas e qualquer outro animal, e darás aos levitas, que têm a guarda da casa do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado. Os despojos, o conjunto do espólio que tinha feito o exército era de 675.000 ovelhas, 72.000 bois e 61.000 jumentos. Havia também 32.000 jovens que não tinham coabitado com homem algum. Foi dada a metade àqueles que tinham ido ao combate, isto é, 337.500 ovelhas, das quais 675 para o tributo do Senhor, 36.000 bois, dos quais 72 para o tributo do Senhor, 30.500 jumentos, dos quais 61 para o tributo do Senhor, 16.000 pessoas, das quais 32 para o tributo do Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo tomado para o Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Restava a metade destinada aos filhos de Israel, que Moisés havia separado dos guerreiros. Essa parte da assembleia compreendia 337.500 ovelhas, 36.000 bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Dessa metade dos israelitas, Moisés tomou um de cada 50 homens e animais e deu-os aos levitas, encarregados do serviço da casa do Senhor, assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Os comandantes das tropas do exército, os chefes de milhares e de centenas, aproximaram-se então de Moisés e disseram-lhe: Teus servos fizeram a conta dos guerreiros que estiveram sob o nosso comando. Não falta nem um sequer. Trazemos, pois, como oferta ao Senhor tudo o que cada um encontrou de objetos de ouro, correntinhas, braceletes, anéis, brincos e colares, para que se faça expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles esse ouro, toda sorte de objetos artisticamente trabalhados, o peso total do ouro que foi assim separado e oferecido ao Senhor da parte dos chefes de milhares e de centenas era de 16.750 séculos. Os homens da tropa haviam pilhado cada um para si. Moisés e o sacerdote Eleazar, tendo recebido o ouro das mãos dos chefes de milhares e de centenas, levaram-no à tenda de reunião, para que servisse de memorial diante do Senhor pelos israelitas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.